Som. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos, pela misericórdia de Deus, falar um pouquinho sobre esse tema, né? Eu também, como o pastor Henrique falou, já faz mais de um ano que eu não subo aqui para ministrar, né, a palavra. Mas Deus é que e sabe de todas as coisas, né? Deus é que é o dono da palavra, o dono de todas as coisas. Nós só pedimos a misericórdia dele. Eu só gostaria de fazer uma oração antes de discorrer um pouquinho, né, sobre a palavra, sobre esse tema que é ânimo em fazer o bem. Senhor, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença, diante da tua palavra, Senhor, porque o Senhor é bom, ó Pai, o Senhor é o dono da palavra, assim como o Senhor é o dono do nosso coração. Nós colocamos tudo diante de Ti para que o Senhor venha falar as nossas vidas, os nossos corações, para que o Senhor venha, Senhor, de encontro às nossas dificuldades, às nossas necessidades, aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nós. Senhor, nos colocamos diante de Ti, que diminua nós e que o Senhor cresça sobre nós, que a Tua misericórdia prevaleça, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e que a Tua vontade possa prevalecer neste lugar. Colocamos as nossas vidas diante de Ti e Te pedimos desde já, Espírito Santo, venha sobre a minha vida, fala assim, continua falando ao meu coração, fala ao coração do Teu povo e nos ajuda, Senhor, a andar conforme a Tua palavra, conforme tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Te pedimos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então essa palavra ânimo em fazer o bem é uma palavra de bastante desafio, né? Nós sabemos. Mas nós sabemos que o ato espiritual não é só o ato de orar, não é só o ato de ler a Bíblia, mas fazer o bem, né? Como diz nas Escrituras, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar o outro, fazer o bem também é algo espiritual, né? Algo que vem do coração de Deus. E a gente sabe de outras passagens também que Deus vem falando sobre isso, né? Quando me perguntares quando tive fome e tudo mais que ele vem falando sobre isso, e aí a pessoa vai dizer, mas quando o Senhor teve fome não te dei de comer? Então a gente começa a perceber que Jesus, que Deus, ele se importa, né, com a nossa atitude com relação ao próximo está ligada com o agradar o coração de Deus. Então quando amamos o próximo, quando fazemos pelo outro, estamos fazendo ao Senhor. Então é muito importante a gente entender isso e entender que também é um ato espiritual. E só as pessoas que são amigos, não, de maneira alguma. A Bíblia manda a gente amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Então, até os nossos inimigos, né? E tem lógica, porque se orarmos pelos nossos inimigos, ele nos tornando amigo, né? Pelo menos se apaziguando, tendo paz, nós temos paz para com eles, né? E a Bíblia também é algo prático, né, que nós devemos exercitar no nosso dia a dia. Ela está presente no nosso dia a dia. A vontade de Deus está presente no nosso dia a dia. E é sobre isso que nós vamos falar. Como ter ânimo para fazer o bem. Então, ele se baseia aqui no primeiro versículo, em Gálatas 6, ele cita o versículo 9, né? E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Esse capítulo de Gálatas, ele vem falando da mutualidade cristã e do cuidado uns aos outros, né? Então ele começa a falar a respeito de que se alguém for surpreendido em pecado, né, falando vós que sois espirituais, deveis restaurar uma pessoa com espírito de humildade. Então ele vem falando nesse capítulo a respeito de ter misericórdia e graça sobre a vida da outra pessoa. A mesma misericórdia de que, se fosse nós gostaríamos que tivesse. Então, se eu, André, errar, como que eu quero ser tratada? Assim também eu devo ter misericórdia e tratar. Porque a graça de Deus, ela é uma graça que levanta, mas é uma graça que capacita também para não cair no erro, né? Então, a mesma graça que recebemos é a mesma graça que devemos exercitar uns aos outros. Então, ele vem falando disso.
E ainda ele fala, né? Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Então ele vem falando justamente da gente entender e ajudar uns aos outros. Não é que no erro a gente vai dizer, não, tá certo, é isso aí, não, tal. Não. O erro ele deve ser corrigido, né? Mas nós devemos corrigir, como ele diz aqui, com humildade, com espírito de humildade, porque a correção do erro é uma busca de regeneração e não uma busca de jogar no buraco, né? Ah, você errou mesmo, então fica aí, para você não tem jeito. Não é desse jeito. É exercer a mesma graça que nós recebemos. Então, olha, você errou, precisa refazer o caminho, há um caminho de volta, há uma graça sobre a sua vida, e Deus tem graça para você, eu vou te ajudar em oração, e Deus vai nos capacitar, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar a graça para que você alcance, né, novamente, se levante, se posicione novamente. É claro que no versículo 7, ele fala assim, não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Então, o que ele está falando? Que Deus não é enganado por ninguém. Que é aquela história do pessoal se apoiar muitas vezes na graça para falar, olha, eu vou fazer e Deus perdoa mesmo, Deus não se engana. A gente pode dizer e enganar talvez uma pessoa com palavras, mas Deus conhece o coração. E é muito interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque tem pessoas que dizem, quando eu estiver na hora da morte eu vou pedir perdão, Deus vai me perdoar e tá bom. Só que a Bíblia diz que sem arrependimento não há perdão de pecados. Então, se a pessoa está ali na hora da morte, ela não se arrependeu e ela pecou e quis pecar e quer continuar no pecado, não se arrependeu e só falou, Senhor, me perdoa, isso é muito perigoso. Isso é perigoso. A gente não fala que não é salvo, quem não é, porque o céu é do Senhor, quem determina é Deus. Mas a gente vê pela palavra que a Bíblia diz, não se engane, ele não se deixa zombar. Deus não se deixa se enganar. E aí, é muito interessante a gente pensar sobre isso, por quê? Porque o fruto do pecado, né? Deus perdoa o pecado, mas aquilo que plantamos, isso colhemos. Então, por exemplo, se uma pessoa se adentra, né, se achega a Jesus hoje, e ela aceita Jesus, todos os seus pecados do passado é apagado. O Senhor apaga, só que, por exemplo, se aquela pessoa tratou mal a família, se tratou mal os filhos, se tratou mal a vizinhança, se tratou mal todo mundo, essa pessoa vai ter que começar a arrancar o que se plantou de ruim e começar a plantar novos frutos para colher. Porque por um tempo ela ainda vai colher o velho plantio. Que é o que muitas pessoas se enganam. Eu aceitei Jesus e nada mudou na minha casa. Quer dizer, a pessoa aceitou Jesus, mas precisa começar o novo plantio para que haja uma nova colheita. Então ela plantou ruim. Às vezes plantou desconfiança por causa de uma traição. E confiança não é aquele negócio, confia em mim. Não, confiança é conquista. Então é muito interessante a gente pensar um pouco sobre isso. E aí, a gente pensando sobre isso, né, e sobre o que a palavra diz, ele fala no 8, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então ele fala muito dessa questão, né, da gente semear no céu. E como que a gente semeia no céu? Fazendo aquilo que agrada a Deus, né, fazendo aquilo que está no coração de Deus, que é o fazer o bem ao outro. E aí no 9 que ele fala, e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então, se ele está falando para não desfalecer, é porque não é algo simples e é algo que pode causar desânimo se não for exercitado, vamos dizer assim, da maneira correta, se não tiver esse cuidado. E é interessante como foi falado aqui por alguns irmãos, né, inclusive pela Dulce, pelo Lucas, por alguns irmãos que falaram antes de mim, até pelo pastor Henrique, que o ânimo, ele é algo constante, ele é algo a ser exercitado dia a dia, né? E é isso mesmo. Mas como fazemos isso? Né? E aí a gente discorrendo um pouquinho aqui, porque eu vou seguir a apostila, para mim tem que ser assim, né? Para mim é um pouco metódica, vamos dizer assim, metódica.
Na apostila fala assim: o querido apóstolo, usado pelo Espírito Santo, nos ensina a perseverar em fazer o bem. Aqui, com certeza, está uma tarefa bem cansativa. E aí ele fala justamente dessa tarefa cansativa, e aí ele cita o exemplo de uma pessoa que fez o mal, né? Porque ele cita aqui que Herodes matou Tiago e já estava com Pedro pronto para a sentença. Então ele quer dizer aqui que para o mal, né, para fazer o errado, a gente não precisa de ânimo. A gente já inspira, a nossa natureza se inclina para isso, né? Então, por exemplo, se alguém nos ofende, a gente já tem a palavra às vezes na boca para ofender, né? A gente às vezes já tem a palavra nos lábios para devolver. O difícil é segurar a palavra. O difícil é fazer o bem, o difícil é conter, né? Então, nós entendemos aqui que ele está falando justamente sobre isso. Para fazer o mal, não precisa, não há dificuldade. Então, nós devemos pensar um pouco sobre isso. Mas eu comecei a pensar, né, sobre como, né, e o que gera ânimo e o que gera o desânimo. E comecei a olhar para a estrutura, o modelo que nós temos, né, que nós temos vivido, né? É uma estrutura que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, essa estrutura nos traz insatisfação. Então, a gente vive uma vida muito corrida. Então, a gente acaba de almoçar, já pensa, eu preciso lavar a louça, né, para as mulheres. E uma série de coisas. É a correria com a casa, para as mulheres, é a correria com os filhos, para os homens é a correria com o trabalho, às vezes com a tecnologia e outras coisas, os homens também que colaboram, ajudam no lar. Então, tem uma demanda que às vezes a gente passa o tempo e a gente não se percebe, não presta atenção em todo esse tempo. E aí, qual é a grande questão? Isso nos gera insatisfação. Por quê? Porque a gente começa a deixar de viver o presente e a gente começa a viver o futuro. É o depois, é a louça, é o próximo, é isso, é aquilo, é aquilo. E eu falo isso, né? Porque, como diz o apóstolo Paulo, eu, nessa parte, vivo isso, né? Então, é esse cuidado diário mesmo. Então, às vezes, eu estou com o Davi ali, tentando fazer ele dormir, ele está demorando para dormir, e eu estou pensando, meu Deus, mas a roupa que eu tenho que pôr no varal, meu Deus, mas... Então, a gente começa a ficar acelerado, e a ansiedade, às vezes, começa a tomar conta. E, às vezes, eu coloco uma musiquinha para ele se acalmar, e aí vem um versículo na música, não andeis ansiosos por coisa alguma, não é a vossa vida, né, melhor do que a vestimenta. Então eu estou preocupada às vezes com a roupa no varal, eu falo, tá bom, Senhor, eu já entendi, a vida do Davi é mais importante, então ele precisa de atenção, precisa de entender isso. Então assim, toda uma dinâmica, mas isso a gente vive muitas vezes o tempo todo. A gente vive às vezes isso, quem trabalha, quem estuda, a gente vive uma vida sempre buscando o próximo passo, sempre pensando no que não tem. E há um modelo e uma estrutura e também um investimento muito forte nessa área do consumismo, né? A gente vê isso, que, por exemplo, se você coloca no Google uma consulta sobre um produto, você pode entrar em qualquer rede social que aquele produto vai aparecer milhões de vezes. É um apelo muito grande a comprar. E aí, às vezes, você compra um e você fica pensando, nossa, mas eu não comprei esse outro. Nossa, mas gostei tanto desse outro. Então, assim, se nós não tivermos cuidado, não tivermos esse cuidado, nós vamos ficando sempre insatisfeitos. E qual é o problema da insatisfação? A insatisfação constante, ela gera a ingratidão. Por quê? Porque gera um sentimento de perda. Então, eu acho que sempre eu estou perdendo. Estou perdendo tempo, eu estou perdendo, eu estou perdendo, eu estou perdendo. Por quê? Porque sempre tem algo para me alcançar. Sempre tem algo para me conquistar. E aí isso vai gerando dentro do nosso coração a ingratidão. Parece que Deus não está fazendo nada. Parece que não temos nada. Parece que não estamos alcançando nada. E essa é a grande questão. Porque nós, como cristãos, já somos muito afligidos em questões espirituais nos últimos dias. Né? A gente percebe essa aflição. Percebe que são realmente os últimos dias e que Jesus ele vai voltar e que não vai demorar. E nós percebemos isso, que o mundo em si, ele nos aperta, ele nos aflige. E se nós não prestarmos atenção, nós vamos vivendo segundo o curso desse mundo e nos afligindo com a alma afligida. E nós vemos, né, como o Brasil tem como estatística de estar em primeiro lugar com pessoas com crise de ansiedade.
Estima-se daqui mais uns anos 50% da população está repreendido em nome de Jesus. Mas assim, com crise de ansiedade, que é uma doença. Por quê? Porque nós andamos muito acelerado. É o pensamento acelerado, é o coração, é a mente, é os propósitos. É tudo muito acelerado. E a insatisfação vai tomando conta das nossas vidas. A insatisfação vai tomando e a gente começa a achar que está perdendo. Estou perdendo tempo, não estou perdendo. Meu Deus, mas o que eu tenho? E começa a não ver o que tem. E aí a ingratidão vai tomando conta no coração. E quem que se sente animado quando acha que está perdendo alguma coisa? Ninguém se sente animado. Ninguém se sente animado quando você começa a ter o pensamento de que eu perdi. Você não se sente animado com isso. Nós sentimos desanimado. E qual é a grande questão dessa insatisfação? Ela gera o egoísmo. Por quê? Porque se a gente acha que está perdendo, logo a gente não tem tempo para dar para a família, muito menos para os de fora. Então, por exemplo, se eu não tenho tempo para dar para minha casa, para dar uma atenção, para dar um abraço, para prestar atenção no outro, que dirá para o de fora? Se alguém vier me pedir oração, se alguém vier falar, eu quero falar com você, pelo amor de Deus, né? Agora, né? Hoje, né? Então, assim, a gente não separa na nossa agenda, no nosso dia, o tempo do Senhor Jesus fazer aquilo que Ele quer. Porque tem pessoas que mandam mensagem para nós e é o Senhor Jesus mandando a gente orar pelaquela pessoa. Mandando nós se posicionarmos com relação àquela pessoa. Às vezes abençoarmos a vida daquela pessoa de alguma forma. E a gente fala, Senhor, eu não tenho tempo na minha agenda, já está toda preenchida. Eu não tenho tempo, eu só tenho perdido. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos sim uma demanda grande numa metrópole como nós vivemos em São Paulo. É assim, nós sabemos que para o interior e nos outros estados há um pouco mais de tranquilidade, né? Então algumas pessoas até comentam que se você for comer em algum lugar ou comprar alguma coisa num outro estado, eles atendem com muito mais calma, não é aquela loucura de São Paulo para vender, né, de estar ali, aquela prestatividade muito significativa. Então, nós temos que entender isso que nós temos, mas nós temos que buscar viver a vida com qualidade. Porque a Bíblia diz, como diz aqui em Mateus 24:12, também na apostila, que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, é assim que se esfria. Quando eu falo que eu não tenho mais tempo para o outro, o meu amor está se esfriando. E qual é o problema disso? Que nós nos acostumamos, porque o ser humano se adapta a tudo. O ser humano se adapta. Então, nós vemos pessoas, por exemplo, que não têm condições de tomar banho todo dia. A pessoa começa a se adaptar com o cheiro. A pessoa que não tem condição de comer todas as refeições, ela começa a se adaptar com uma refeição, ou às vezes com nenhuma. Então, o corpo começa a se adaptar e começa a se acostumar. Assim também como o amor. Se nós começarmos a exercitar o amor, nós também sentimos falta quando não é exercido. Então, nós devemos entender isso. E aí, entender que essa iniquidade, ela pode ser gerada, essa ingratidão, em dois sentidos. A primeira pode ser, às vezes, gerada dentro de nós uma ingratidão para com Deus, de acharmos que estamos perdendo, de que não temos nada, do que vamos fazer. E o segundo, podemos deixar que a ingratidão entre também, porque fizemos algo a alguém e a pessoa não nos retribuiu como pensávamos que deveria retribuir. E não como ela deveria, porque assim, a Bíblia diz que quando fazemos alguma coisa, devemos fazer ao Senhor. Por quê? Porque a recompensa, ela vem do Senhor. A recompensa não tem como vir de outra pessoa, por mais que a pessoa seja grato. Às vezes a pessoa não tem nem como agradecer ou fazer alguma coisa, ou muito menos ela tem dimensão, talvez, do esforço que você fez, talvez de algo que você fez. E a Bíblia fala justamente sobre isso, de nós lançarmos ao Senhor, entendermos que o Senhor do Senhor vem a recompensa. É muito importante a gente pensar sobre isso para que a gente não ande frustrado, porque o que nos frustra é a nossa expectativa. Então, que a gente fica esperando do outro. Então, eu falo isso, né, até porque a gente trabalha o tempo todo com pessoas, e às vezes a gente espera, por exemplo, que um conselho seja ouvido, né, que um momento seja ouvido. E às vezes a pessoa não ouve e não dá certo alguma coisa. E
a gente fica triste às vezes pela pessoa, porque a gente queria que a pessoa se desse bem, a gente não quer que a pessoa se dê mal, mas a gente quer que ela se dê bem. E às vezes a gente fica triste. Só que em algumas situações, até né, a gente passa por isso, e uma vez eu estava até conversando assim com Deus sobre isso, e Ele falando no meu coração, não fique com isso no coração. Jogue isso no lixo. Por quê? Porque isso não serve. Não fique pensando no que poderia, no que não deu certo, né? Isso não deu certo. Se você fez, nem pense nisso, nem coloque nisso a sua expectativa. Apresente a Deus, fale, Senhor, toma conta dessa vida, Senhor, entrega em tuas mãos, o Senhor sabe de todas as coisas, porque senão a gente não vive, porque a ansiedade toma conta das nossas vidas. A insatisfação toma conta do nosso coração. Então devemos buscar a Deus, por isso que esse é um trabalho diário, com sabedoria, para abençoar a vida do outro, para abençoar a nossa casa e para vivermos com sabedoria. E aí a gente percebe que aqui ele vem falando, né, sobre essa questão da ingratidão. Por quê? Nós devemos pensar um pouco sobre isso, porque da ingratidão, mas a ingratidão que é gerada pela insatisfação, ela ocorreu lá no Éden, né? Foi assim que ocorreu lá no Éden. Deus tinha dado tudo para Adão e Eva, tinha dado o paraíso. Apenas uma coisa ele não disse, não comerás, né, da árvore do bem e do mal. E o diabo colocou uma insatisfação no coração de Eva, e essa insatisfação, ela tinha tudo, fez com que ela perdesse tudo por algo que não era bom, que é o pecado. Se Eva soubesse, né, que aquela insatisfação, que o que ela estava olhando era justamente o que ela realmente não precisava, porque o que Deus diz que nós não precisamos, nós não precisamos. O que Deus diz que não é bom, não é bom. Deus sabe mais do que nós. Deus sabe o ontem, o hoje, Deus sabe o amanhã. E nós devemos entender isso. Assim como no Éden também aconteceu. Nós vemos que Eva e Adão pecou pelo quê? Porque ficaram insatisfeitos. Tinham tudo, mas achavam que faltava tudo. E não faltava. Então nós devemos ter esse cuidado. Por quê? Porque a insatisfação, ela faz isso. Ela nos fecha a visão. Ela nos impede de ver. E aí, como né, a gente entendendo em Malaquias 3,16, ele fala justamente sobre essa recompensa que vem de Deus. E não está na mão do outro, mas essa recompensa que vem de Deus. Depois, se os irmãos quiserem corrigir na apostila, que a referência está errada, está 4,13, mas é 3,16. Essa recompensa que vem de Deus. E nisso nós devemos nos apoiar. E aí, o que fazer né, no nosso dia a dia? Porque nós devemos pensar, quanto de tempo do nosso dia a dia é usado para pensar no que não temos? Quanto de tempo nós gastamos com gratidão e quanto de tempo nós gastamos com o que Jesus nos ensina, que é a contemplação? É contemplar o que temos. Quanto do nosso tempo nós gastamos com isso, de contemplar o que temos? Ou a gente passamos muito mais tempo, porque às vezes a gente faz uma oração de manhã e uma oração à noite de gratidão, mas o dia todo a gente fica pensando no que não tem. No que não que a gente não vai ter tarefa, não que a gente não vai ter demanda, não é isso. Mas nós temos que observar e ser mais vezes gratos durante o dia, para que a gente entenda que Deus ele tem feito grandes coisas por nós. Esses dias eu vi uma imagem né, no Facebook de uma menininha sentada com um pão na mão. Eu não sei se é verdade, mas estava escrito que ela estava feliz na Venezuela por aquele pão. Não sei se os irmãos viram. Eu fiquei assim, com o coração muito emocionado nesse sentido, porque eu falei, meu Deus, o quanto a gente tem. E a gente sabe a fome que gera na Venezuela. E aquela menininha estava grata por um pão. Então, quanto a gente tem? Só que às vezes a gente não consegue contemplar, como diz Jesus, né? Olhe para os lírios, olhe para os pássaros. Eles não fazem nada e o Criador os alimenta. E nós que estudamos o livro de Jó, nós vemos que Deus se preocupa com os animais. Que Deus se preocupa com os animais. Nós vemos Deus mostrando os detalhes de cuidado com os animais. Quanto mais nós. Então, o Senhor ele tem cuidado de nós. E como tirar, né, como trabalhar essa insatisfação? Começar a contemplar, começar a olhar com gratidão.
Então, assim, olhar para a nossa casa, ser grato, né, pela cama que temos, pela comida que comemos, pela roupa que vestimos, o sapato, pelo emprego, pela família, pela comunhão com Deus, por sermos chamados por Deus e principalmente entender, né? Olha, eu tenho tanto, 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 o que eu posso fazer pelo outro? Porque só quando nós percebemos o tanto que temos é que nós queremos fazer o bem. Porque assim, aquele que acha que está perdendo ou que não tem, ele não pode fazer nada por ninguém. Porque acha que está perdendo ou que não tem. Agora, só quem pode fazer algo por alguém é quem é grato e acha que tem. Então, nós vemos muita gente com muito dinheiro, que poderia fazer e matar a fome de muita gente. Mas essa pessoa não quer perder poder, essa pessoa não quer perder status, às vezes tem medo de uma série de coisas. E aquela pessoa acha que está sempre perdendo. Mas como diz a Bíblia, Deus escolheu os pobres deste mundo para dá-los fé. Eles são ricos em fé. Então, às vezes a gente vê, como uma vez nós vimos ali em Carapicuíba, nós saímos para distribuir, né, uns pedaços de bolo, e um pedaço de bolo, e quando já tínhamos dado o último, tinha mais algumas pessoas. E aqueles lá, que tinham pouco, tinham acabado de receber um pedaço de bolo na rua, dividiram com os outros. Então, não é a situação, não é onde estamos, mas é como enxergamos, como olhamos a vida para ver se vamos dar, se vamos poder dar ou não. Então nós devemos exercitar isso. Eu vou comprar, Deus me deu graça de comprar um sapato, será que eu não posso tirar um sapato meu e abençoar alguém? Deus me deu graça de comprar uma roupa, será que eu não posso tirar uma peça e abençoar alguém que precisa? Então nós temos essa gratidão de olharmos para a nossa casa, de olharmos para tudo que temos e de entendermos o quanto somos ricos no Senhor. Isso vai gerando satisfação no nosso coração e gratidão, porque nós vamos agradecendo, Senhor, eu tenho muito, Senhor, eu tenho isso, Senhor, eu tenho aquilo, Senhor, eu tenho aquilo, Senhor, eu tenho aquilo. E nós vai gerando em nosso coração essa gratidão. E é isso que agrada o coração de Deus. E ele fala aqui, só para concluir, eu nem sei se eu já passei do tempo, já? Eu nem olhei que hora começou, mas tudo bem. Só para concluir, quem vive, na verdade, só acumulando, é uma pessoa que acha que é eterno. Por isso que ele fala, né, nesse último trecho aqui, é uma pessoa que acha que é eterno. Só quem acha que vai viver muito, 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 muito para sempre é que precisa de tanta coisa. Existe uma pesquisa, uma estatística de que 70% do que temos em casa usamos pouco ou quase não usamos. Então, nós temos muita coisa. Então, nós podemos fazer várias coisas. E, dentro disso, não só fisicamente, mas emocionalmente, num apoio, numa conversa, numa oração, e também com o nosso tempo. Porque, às vezes, achamos que estamos ganhando tempo fazendo muita, muita, muita coisa. Então, eu tenho que maratonar a série, eu tenho que assistir todos os filmes, quanto mais filme. Só que, às vezes, estamos perdendo tempo, porque estamos assistindo conteúdo ruim, ou lendo conteúdo ruim, ou estando exposto a conteúdo ruim, e estamos perdendo tempo. E, às vezes, não temos tempo para o que é mais importante, que é a família, que é para olhar para o que está do nosso lado, que é para fazer algo por alguém que está ali esperando. Então, nós devemos entender que esse plantio em amor, em fazer o bem, é um plantio que está no coração de Deus. Porque nós vemos que, desde o começo, o Senhor já cuidava ali de Eva e Adão e não deixava faltar nada. E, quando estabelece as leis ali, que vem Moisés, né, estabelece as leis, nós vemos Deus com esse cuidado de, olha, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ame ao próximo como a ti mesmo. Então, Deus tinha um cuidado de estabelecer um relacionamento vertical, o homem e Deus, e um cuidado de estabelecer um relacionamento horizontal, pessoas com pessoas. Que nós possamos olhar além, que nós possamos ter um coração grato, que nós possamos olhar o que sempre podemos fazer. Porque Deus sempre tem nos dado muito, 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 muito. E sempre podemos fazer alguma coisa. Que a gratidão seja o primordial dos nossos dias. E que nós não venhamos ser levados pelo curso desse mundo, que às vezes quer nos gerar uma insatisfação. Mas isso é um cuidado diário. Eu falo
por mim mesmo, todos os dias, né? Todos os dias eu tenho buscado ao Senhor em ter esse cuidado e somos desafiados nisso, pela correria que vivemos, mas que Deus nos dê graça para que seja diferente a partir da nossa vigilância, a partir da nossa comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que abre os nossos olhos, ele que fala, para um pouquinho, não está certo desse jeito. Olha, você está correndo demais, olha, isso não vai ser bom, olha, dá uma parada, olha outra coisa, olha por outra perspectiva. Então, que os nossos momentos de oração, os nossos momentos com Deus, nosso momento de gratidão, abra cada vez mais a nossa visão, abençoe a nós e também nos traga satisfação de abençoarmos ao próximo como a nós mesmos. Eu agradeço a oportunidade e já passo de volta com Moisés.